Gente, Deus abençoe. Bom dia, meus irmãos. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Esse é o sentimento que transborda no nosso coração. Por isso quero convidar você a ficar de pé comigo para juntos cantarmos do amor do Senhor. Corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor pra sempre. Eu cantarei teu amor pra sempre. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre, Jesus. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus para a sua vida. Graças a Deus por esse tempo, mais uma celebração da nossa conferência de juventude. É um prazer ter você aqui, é um prazer Ficamos felizes em você ter escolhido estar aqui mais uma vez na casa de Deus para celebrarmos juntos esse tempo enquanto Primeira Igreja Batista Diocesita. Você que nos visita, o nosso muito obrigado, que Deus te abençoe e fique à vontade aqui em nosso meio. Vamos falar com Deus. Eu gostaria que você se aproximasse da pessoa que está do seu lado. Tire esse tempo de oração. Vamos orar juntos aí, com alguns instantes. Clame ao Senhor. Vamos entregar mais essa celebração nas mãos do Senhor e pedir que Ele fale conosco mais uma vez.
é a Ti que buscamos nesse tempo, nessa hora. E é em nome de Jesus que fazemos isso juntos, como igreja do Senhor, como parte do Seu corpo. Nós buscamos o Senhor. Nós pedimos ao Senhor que se revele a nós mais uma vez na manhã deste dia. Receba o nosso culto, a nossa adoração. Estamos juntos aqui para celebrar o Seu nome, adorar a Sua beleza, exaltar a Sua santidade. Juntos como igreja queremos honrar o Seu nome e elevá-lo ao mais altos céus e entronizá-lo no coração de cada um de nós, entronizá-lo nas nossas vidas. Obrigado por esse tempo, obrigado pela nossa igreja, obrigado por cada uma das famílias que temos aqui, cada pessoa que está aqui. Que a bênção do Senhor repouse sobre cada casa, sobre cada lar. Obrigado pelo Seu cuidado, Deus. Obrigado pela Sua bondade, a Sua graça, a Sua misericórdia que se renovou sobre nós mais essa manhã. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Fique de pé, vamos adorar ao Senhor. Senhor absoluto, tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és soberano. Mais uma vez chega, tu és soberano, Senhor. Tu és soberano sobre a terra. Sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és soberano. E apesar essa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande leva-me a amar-me a ti. Tu és só as mulheres, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Os homens cantem a soberania de Deus. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Toda a igreja. Essa glória que tens, tu te importas. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo.
família, servos do Senhor, família da fé. Nós vamos cantar do milagre que Deus fez dentro de nós, quando nos deu um novo coração e nos fez enxergar que Ele não nos criou para sermos sozinhos, mas para sermos todos irmãos, irmãs, por mérito de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Vamos cantar essa verdade? Quando você for cantar, eu preciso de ti, querido irmão, quero te pedir que você não cante isso olhando para uma parede, para um banco e nem para o telão. Cante olhando no olho de alguém que está perto ou longe de você, mas que você deseja falar para ele: eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Ai, gente, eu ainda queria cantar de tanta gente, sabe? Ainda fiquei procurando muito olhinho aqui para eu olhar e dizer: eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. E quando eu falei de perto ou de longe, eu bem achei que você ia sair do seu lugar e ir até alguém. Você ficou com vontade de fazer isso e não fez? Você vai nessa pessoa, dá aquele abraço e fala: olha, quando eu cantei eu preciso de ti, eu pensei em você, tá bom? Nós somos parte de um só exército, nós somos um só rebanho e temos um só Senhor. E o nosso general é quem? É Cristo. E nós seguimos os seus passos. Cante bem forte. Senhor, achamos-se, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar, cantar a vitória, glória a Deus.
Amém. Graças a Deus. Eu queria chamar aqui já o nosso irmão André Costa, que está responsável por nos trazer a palavra na manhã deste dia. André Costa congrega ali na Igreja Batista do Bom Retiro, ovelha do pastor Cioli, também professor de filosofia. Vamos orar? Vai estar conosco. Estenda a sua mão, vamos abençoá-lo, entregando nas mãos do Senhor. 3 filhos, eu trouxe o Benjamin, são 4, e ele está ali embaixo, na ajuda de um dos irmãos de vocês. Para acalmar o seu coração, eu tenho já quase 6 anos de casado, então, muito tempo de casado para 4 filhos, né? Você já vai... As crianças... Herança do Senhor são os filhos, né? A palavra do Senhor diz assim. Eu gostaria muito de agradecer ao Ministério de Louvor por nos direcionar dessa forma. Fui extremamente abençoado aqui nessa manhã, podendo adorar com vocês, me sentindo parte desse corpo. Nós temos um Senhor e eu experimentei isso nessa manhã. O desafio dessa manhã é falar sobre Deus e a universidade. E antes de entrar no texto bíblico que nós vamos usar como base para a nossa reflexão, que é o livro de Daniel capítulo 1, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Colossenses 3, Colossenses capítulo 3, você vai abrindo aí, eu queria te dizer uma coisa. A universidade é formadora do mundo, e muito embora hoje nós olhamos para a universidade com uma certa desconfiança, porque de lá também saem ideias revolucionárias em relação ao cristianismo, eu queria te falar desde já que a universidade é uma ideia cristã. Talvez você não saiba disso. Mas a universidade tal qual nós conhecemos hoje, ela é fruto da cristandade. Ela é fruto de pessoas que reconheciam que a verdade de Deus nos dava orientação. E que justamente porque Deus é o Senhor do universo, todo sentido. E assim nós, como cristãos, somos encorajados a entender o mundo por meio da razão que o próprio Deus nos concedeu. Então, antes de tudo, a universidade, ela é uma ideia cristã. Ela foi inaugurada como uma devoção. Pessoas que entendiam que estudar, que aprimorar no estudo das línguas, né, da gramática, da matemática, da astronomia, das ciências médicas, era uma forma de servir a Deus nesse mundo e manifestar e conhecer a glória desse Deus na criação, em todo o universo criado. Muita coisa aconteceu durante esse tempo, principalmente depois da década de 60, com os movimentos de libertação da juventude na França, com a exportação de uma coisa que talvez você nunca escutou, mas a Escola de Frankfurt, uma influente corrente de pensamento que tomou conta dos Estados Unidos, a pós-modernidade que começou a questionar as narrativas absolutas, as grandes histórias, dentre as quais o próprio cristianismo faz parte. Então, a partir desse momento, a universidade começou a questionar todo o legado da própria universidade. E aí nós vivemos hoje um tempo em que muitas pessoas olham para a universidade numa perspectiva negativa. Olham para a universidade com desconfiança, acreditando que a universidade é um mal que coopta os nossos filhos, a nossa juventude, e nos devolvem cheio de problemas, cheios de porquês. Mas antes de pensar sobre isso, a gente vai ler esse texto aqui de Colossenses 3. Só uma pergunta para você antes. Quantos aqui já cursaram uma universidade? Quantos aqui desejam cursar uma universidade? Ok. Na prática, se você foi em algum ambiente escolar, a universidade chegou até você. E mais ainda, se você foi em algum profissional que fez universidade, a universidade chegou até você. A universidade é um núcleo de formação que, mesmo você nunca tendo ido lá, ela chega até você por meio da difusão do conhecimento que ela vai gerando. Então, basicamente, falar sobre universidade é falar sobre viver num mundo secular, num mundo que questiona a existência de Deus. Mas vamos lá, Colossenses 3:1. Portanto, sentado à destra de Deus, pensai nas coisas que são de cima,
e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Essa é a palavra de Deus. Na carta de Colossenses, Paulo estabelece no capítulo 1, ele estabelece Jesus como a imagem plena de Deus. É em Colossenses que a gente lê lá um dos versículos mais belos que diz assim: se você quer conhecer a face do Deus invisível, olhe para Jesus. Ele é a manifestação plena. O capítulo 1, então, ele fala assim, ó, Jesus, ele é a nova criação. Ele é o sinal de que nós, seres humanos, somos chamados para viver de uma forma diferente. Jesus é o Senhor e se espalha pelo mundo por meio do seu corpo, que é a igreja. O capítulo 1 de Colossenses fala. E é muito importante pensar na situação daquela carta de Colossenses, porque Paulo estava escrevendo para uma população, para um povo, para uma igreja, que vivia num dilema. De um lado, a cultura politeísta, que é uma espécie de relativismo. Veja se não, existem vários deuses, todos os deuses são verdadeiros, logo, existem várias verdades, ou melhor, não existe nenhuma verdade absoluta. E por outro lado, a igreja de Colossenses também enfrentava uma pressão religiosa. Então veja, de um lado, uma pressão do mundo lá fora, que dizia que você tinha que adorar todos os deuses, prestar um culto a cada deus, e do outro, uma pressão religiosa. Qual que era essa pressão? A pressão dos judaizantes. Não sei se você já escutou sobre os judaizantes, mas nos primeiros séculos, os judaizantes eram cristãos que queriam, pela influência do judaísmo, acrescentar mecanismos, formas, rituais, que serviam como garantia de salvação em relação com Deus. Então eles falavam que era preciso fazer a circuncisão, que era preciso observar os mandamentos do Antigo Testamento, os rituais, as questões da dieta do Pentateuco. E no capítulo 2, então, Paulo dá mais uma resposta. Ele diz assim, ó, Jesus é a vitória, primeiro, contra as potestades do mal, ou seja, na cruz ele destruiu todos os falsos deuses. Percebe? Então essa pressão que existe lá fora do relativismo foi vencida pela pessoa de Cristo, que é o Deus encarnado, foi morto para curar os pecados do mundo e venceu sobre as potestades do mal. E num segundo momento, ele diz assim, mas tem uma outra coisa. Deus também venceu sobre o pecado, sobre as potestades e sobre o pecado. Isso significa que nós, igreja, somos livres em Cristo. Que nós não precisamos fazer alguma coisa para alcançar o favor de Cristo, mas pelo contrário, a graça dele nos alcançou a ponto de transformar a nossa vida e agora nós podemos viver de uma forma diferente. Só que tem um problema aqui. Isso é tudo muito bonito. Só que essa igreja ainda viverá naquele mundo. Nós, como igreja, também vivemos aqui nesse mundo. Nós vivemos aqui, nós temos pressões da cultura local, pressões da religiosidade. E aí Paulo, então, no capítulo 3, ele instrui a igreja nesse sentido. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. O ponto central dessa fala aqui de Paulo é nos lembrar que Jesus venceu sobre a morte, Ele é Senhor sobre todas as coisas, como lemos em Filipenses 2, e agora Ele está sentado num trono de glória, e Ele governa sobre todas as coisas, como a gente cantou naquela majestosa e simples canção, que diz que Ele é soberano. Ele está sentado num trono, e o fato dele estar sentado nesse trono de glória, acima do cosmos, significa que toda a nossa forma de viver nesse mundo tem que ser diferente. Existe agora uma esperança, e essa esperança nos faz enfrentar as dificuldades desse tempo, sejam eles intelectuais, emocionais, financeiros, políticos, religiosos. Nós vamos enfrentar essa dificuldade pensando nas coisas do alto, porque Paulo está dizendo assim, se você focar nesse mundo aqui do jeito que ele é, você não vai ter esperança, você vai cansar, você vai desanimar, porque esse mundo não tem um significado em si mesmo. O significado está justamente no fato de que Jesus, Filho de Deus, venceu a morte, ressuscitou e governa sobre um trono de glória. Olha para esse alto.
Pensa com a mentalidade do alto. Quando alguém te fizer injustiça, quando alguém te tratar mal, quando o seu pai não for justo, quando o seu patrão for injusto, quando o seu empregado te defraudar, quando a política não estiver bem, olha para o alto. E enxerga esse trono de glória lá. O Senhor Jesus está sentado. Isso muda toda a nossa perspectiva. E aqui então, como prefácio da nossa reflexão de Daniel, eu quero te dar 3 conclusões necessárias que decorrem do fato de que Jesus está governando sobre toda a terra em um trono de glória. Ele é o Deus e Senhor sobre todas as coisas. Veja, em primeiro momento, porque Cristo é o Senhor do universo, não existe uma distinção ou um espaço não religioso para o crente. Vou repetir. Jesus é Senhor do universo, o trono dele está assentado sobre toda a terra, e isso significa que não existe nenhuma área da sua vida que não seja afetada pela sua fé. A história da filosofia também é a história da compartimentação da vida humana, ou da fragmentação da vida humana. Quando você vai estudar, você percebe que foi criada uma privatização da fé. O que é isso? No mundo você age de uma forma, mas lá dentro no seu quarto, no escondidinho, você tem uma fé em Deus. Não leva essa fé para o mundo, viva na vida secular, respeitando a divisão entre fé e razão. E aí você vê até hoje em debates muito importantes, como o do aborto, por exemplo. Não sei se você já teve a oportunidade de conversar com alguém sobre isso, mas sempre que você elenca uma razão da sua fé para ser contra o aborto, a reação da mentalidade secular é assim: não, esse argumento não é válido. Por que não é válido? Ele não é válido porque ele é um argumento que você está baseando na sua fé. Mas se Jesus é o Senhor do universo, entenda isso nessa manhã, não existe nenhum espaço da sua vida na qual a sua fé não esteja envolvida. Tem um autor muito importante que chama James Smith. Ele tem escrito bastante sobre as liturgias sociais. E ele começa a falar que, na verdade, o ser humano é, antes de tudo, um ser litúrgico. O que ele quer dizer com isso? Que o ser humano, por definição, é um ser que adora. O ser humano vive por meio de liturgias sociais. Então, as práticas que nós nos envolvemos, elas são mais formativas do que as coisas que nós pensamos. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Você chega aqui na igreja, assiste um sermão de 1 hora, canta por meia hora, aí o resto do seu domingo você vai assistir 4 horas de Netflix. Qual que você acha que vai te formar mais? Na verdade, quando nós vimos na igreja e nós começamos a declarar, cantar, Tu és soberano, Senhor, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos reorientando o nosso coração. Pensa comigo aqui, você que já é jovem aí, que já se apaixonou por alguém, e você sabe com certeza que esse alguém não é uma pessoa de Deus para você, mas você está apaixonado por essa pessoa. Olha que interessante, você não decide apaixonar por alguém por meio de uma conclusão. Respeita bem a família, é um homem de Deus, é respeitoso, paciente. Olha, é você. É assim que a gente faz? Não foi assim comigo na juventude, era assim, eu estava andando, é a pessoa. Agora deixa eu arrumar um argumento para justificar o sentimento que eu tenho em relação a essa pessoa. O ser humano, nesse sentido, ele decide fazer coisas antes de pensar sobre as coisas. Por isso que, nesse sentido, nós somos seres litúrgicos. O que é isso? Nós precisamos venerar, adorar coisas. É assim que a gente funciona. Então, quando você vem na igreja e começa a declarar, escutar um sermão, você está reorientando o seu coração. Deus está te dando uma visão de mundo para você seguir. Só que nós entramos em práticas que vão formando a gente também. Primeira coisa, então, não há nenhum espaço da sua... O ser humano é extremamente coerente com o que ele acredita. Você está falando assim, não, mas o ser humano é incoerente. Eu me conheço, eu conheço outras pessoas. Ele é incoerente.
com o que ele fala que acredita. Percebe a diferença aqui? Você não é incoerente com o que você acredita. Você é incoerente com o que você diz que acredita. Mas os seus atos vão revelar o quê? Exatamente o que você acredita. A visão bíblica é clara em relação a isso. O ser humano busca realizar e coloca em prática o que ele acredita. É por isso mesmo que para a Bíblia não existe o ateísmo. Existe a tolice, por exemplo. Mas tudo na Bíblia, se você pegar o livro de Juízes, o livro de Daniel, é definido por meio de divindades que levam pessoas a tomar atitudes. Existe uma realidade anterior ao nosso pensamento, que é uma realidade de adoração, de devoção, que determinam mais a nossa atitude do que propriamente a nossa consciência sobre aquela atitude. Aspectos pré-cognitivos são mais determinantes do que aquilo que o ser humano articula em relação aos desejos. O que é isso? O seu objetivo, o ente que você adora, ou melhor, você se torna exatamente aquilo que você adora. Quando nós adoramos a Deus, nós estamos abrindo um espaço para que Deus nos faça a semelhança de Cristo. Terceiro, e aí a gente entra em Daniel. Porque a vida é adoração, e porque o Senhor está sentado sobre o trono de glória, não existe a possibilidade de viver sem considerar que estamos em culto, é resumida em ato de culto. Existe um conceito muito importante, que às vezes é esquecido no nosso meio, mas é um conceito chamado de igreja espalhada e igreja ajuntada. Quando você veio aqui hoje de manhã, isso é um fenômeno sobrenatural chamado de ajuntamento. O que é isso? O Senhor do trono dele determinou que você ia estar aqui, que o corpo dele ia estar aqui. Isso é um milagre. A causa formal na filosofia, a gente diz, foi o calendário da igreja. Isso é a causa formal, foi a forma. Falaram assim, vai ter culto lá 9 da manhã. Mas a causa eficiente é um milagre de Deus que comprou gente de toda língua, povo e nação e agendou para domingo. Esse povo de Deus está de joelho curvado, adorando o nome dele. Quando você está indo para a igreja, você não está indo para uma decisão sua não, você está vindo convocado. E na hora que você sai, na hora que a igreja sai, é uma igreja espalhada. O que é uma igreja espalhada? Agora vai, igreja. Sal da terra, entra no meio dessa carne podre que é o mundo e faz ele durar mais um pouco para a graça de Deus alcançar esse mundo. Mas você é igreja ainda. Você ainda é corpo. E aí a gente chega em Daniel. Vamos abrir lá em Daniel 1, que é o nosso texto base de reflexão. Daniel capítulo 1. E ele vai nos dar um guia para refletir sobre a nossa vida, se é o seu caso, universidade, mas eu estendo aqui, a sua vida em um mundo hostil. Não é necessariamente numa universidade hostil. Em qualquer situação que você esteja. Daniel capítulo 1. Palavra do Senhor. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor lhe entregou nas mãos de Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e estes levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhe o rei
a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar, o de Ananias, o de Sadraque, o de Misael, o de Mesaque, o de Azarias, o de Abdenego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu o chefe dos eunucos que ele permitisse não contaminar-se. 8, mais uma vez. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Palavra do Senhor. Deus, fala conosco nessa manhã, nos dê um coração contrito, um espírito aberto, e apesar das nossas limitações, que teu Espírito, Senhor, encontre morada e leve essa palavra para ficar gravada no nosso coração. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Imagina o contexto da história. Sua vida está normal, a padaria está logo ali, sua escola está logo ali, o seu trabalho está logo ali. De repente, um povo inimigo toma conta da sua cidade. Leva todo mundo que você conhece, destrói toda a normalidade da sua vida e te leva humilhado e cativo para um outro país. Meu querido, eu não sei qual o problema que você passa nesse dia de hoje, mas eu tenho certeza que dificilmente nós vamos encontrar algum ser vivo aqui nessa sala que tem experimentado algo dessa natureza. Nós esquecemos de tratar o livro de Daniel como, antes de tudo, uma decorrência de uma tragédia. Imagina a dor, as lágrimas, o fogo, as cinzas, o sofrimento que Daniel experimentou. Essa tomada de Jerusalém está descrita em 2 Reis, capítulo 24. Eles perderam tudo, saíram escravos. E essa narrativa, ela vai demonstrar que mesmo nesse caos, nesse exílio, esses jovens conseguiram se manter fiéis a Deus. E aqui, você já deve ter imaginado, eu quero que você imagine a universidade, ou o seu trabalho, ou a sua vocação, como uma espécie de exílio. Esse é o parâmetro da nossa reflexão. Ser levado para outro lugar. Diante da derrota do povo de Judá, Deus de Israel é o Deus verdadeiro? Olha a pergunta que eles passam. Nosso Deus que nos tirou lá do Egito, nos trouxe para a terra prometida, agora tudo é cinza. A gente está na mão de outras pessoas. Será que o nosso Deus é verdadeiro? Segunda coisa, como esse Deus pode lidar com pecadores como nós? É um momento apocalíptico. Eu quero conversar com vocês 3 pontos. Por meio desse texto, nós vamos percorrer 3 aspectos fundamentais para a nossa vida, ou na universidade, ou qualquer vocação, no trabalho. E nós vamos caminhar com isso. Veja o versículo 2. O Senhor entregou Israel nas mãos da Babilônia. Não é interessante isso? O que aconteceu ali? Não foi? Ele não perdeu a guerra? Como assim o Senhor entregou? O que a Bíblia está falando? Deus estava trabalhando. Deus permitiu a queda daquela nação. Deus está no controle. Deus está no controle. O problema que você está passando aí, eu não sei qual é. Deus permitiu. Abra o seu olho espiritual hoje. Ah, não, mas foi um erro meu. Deus permitiu. Está debaixo da soberania dele. Em outras palavras, o que eu estou te dizendo? Não interessa a tragédia que a sua vida encontra hoje, o Senhor é soberano. E há a graça de Deus na permissão de você enfrentar exatamente
exatamente o que se encontra. Ah, mas na universidade eu estou sendo perseguido porque porque eu sou cristão, meus amigos saem, eu não sei o que fazer, meus professores não me entendem bem. Ah, mas o meu casamento está assim, está assado, no meu trabalho está assim, está assado. Quem sabe Deus não agendou exatamente isso para tratar a sua vida? Ele é soberano. Deus é soberano não é quando Ele te dá a vitória, não. Ele é mais soberano ainda quando, por meio dos seus tropeços, Ele escreve uma história de redenção, de amor, de graça. Então, nessa manhã, em primeiro momento, eu vou dizer assim: você não vai conseguir enfrentar esse mundo secular, ou o mundo lá fora, ou a universidade, ou o seu trabalho, se você não reconhecer que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle. A gente lê em Romanos lá, 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e cumprem seus decretos. Está buscando a Deus com o coração? Está buscando segui-lo? Está no controle. Descansa. A maldade do outro é o trabalho de Deus na sua vida. A dificuldade na igreja talvez foi agendado por Deus para tratar uma coisa na sua e na vida da igreja. Olha que forma diferente de encontrar, trabalhar com as dores, com os problemas do mundo. O Senhor Jesus está no trono de glória e Ele está no controle. E Daniel aprendeu isso ali. Veja no verso 4, Daniel e seus amigos são sábios, saudáveis, capazes, representam o que havia de melhor no reino de Judá, são recrutados para viver e trabalhar para o império da Babilônia. Eu acho isso aqui um paralelo interessante com a universidade, por causa do vestibular também, né? Não é isso que a universidade faz? Ela pega lá o que tem de melhor, é quase uma espécie de, desculpa a expressão, é um vampirismo social. O que eu quero dizer com isso? A universidade pega, num certo sentido, tá? Ela pega os filhos da igreja, e naqueles 4 ou 5 anos que os nossos filhos estão lá, eles são mordidos, e muitas vezes saem de lá com o vírus. O que tem de melhor, passa por lá, voltam para cá, cheio de crise, cheio de questionamentos. A igreja não é vítima disso. Faço aqui um comentário que nem estava na minha nota, mas eu acho importante agora. Eu me lembro, em 2015, eu escutava um podcast de um estudante, um doutorado em sociologia, e ele fez um estudo interessantíssimo sobre o desvio de jovens da igreja. Sabe o que ele encontrou? A maioria dos jovens da igreja que se desviam depois da adolescência é pela falta de contato com referências adultas espirituais. Olha que interessante. É muito interessante isso, sabe por quê? Olha o que nós temos feito. Eu me incluo nisso aqui, essa é a nossa geração de igreja. Nós cada vez mais separamos as idades e deixamos cada vez mais os jovens, as crianças, os adolescentes, os mais experientes, os adultos, os jovens casados com um filho, jovens casados com 2 filhos. Vão fazendo grupos. E a igreja está ficando toda fragmentada e nós não temos referências. O adolescente, ele só olha para o lado dele, vê um tanto de gente igual ele e não consegue dialogar e ter uma conversa profunda sobre o que é enfrentar a fé. Ou você acha que todo mundo que está aqui, jovem, não passou um problema de fé? É um desafio para a gente, como igreja, reunificar o povo de Deus. Eu não sei como cada igreja local vai fazer isso, mas é um desafio importante. Quais são as ações que nós temos feito para conectar as gerações? Fecha parênteses. O que fazer na Babilônia agora? Nós estamos lá escravos. Como que a gente vai agir nesse reino terreno? Como que eu posso servir a Deus num lugar, a Babilônia, cheio de deuses, cheio de uma visão de mundo que nega o próprio judaísmo naquela época, ou que nega a vontade de Deus? O que fazer na universidade? O que fazer naquele trabalho meu? Naturalmente começam a aparecer situações que os pressionam, que os fazem negociar.
Aqueles jovens deveriam aprender a língua, a alta cultura da Babilônia. Tudo isso, presta atenção, tudo isso aconteceu sob a permissão de Deus. Mas vocês estão entendendo o que está acontecendo? Esse jovem Daniel chegou numa cultura e agora ele tem que aprender tudo, a alta cultura daquela sociedade. Ele está sendo acult. É simplesmente uma palavra. O nome significa a essência, a face, a virtude, o poder. Quando o rei da Babilônia está trocando o nome daqueles 4 jovens, o que ele está falando? Seu propósito agora é outro. Sua vida agora é outra. E cada um dos nomes que era relacionado à visão de Deus, agora passa a significar uma coisa em relação a um Deus falso. O comentarista Matthew Henry, em inglês, ele diz o seguinte: todos os seus nomes hebraicos tinham algo de Deus neles, mas para fazê-los esquecer o Deus de seus pais, o guia de sua juventude, os pagãos, deram-lhes nomes que saíram da idolatria. Esquece quem você é. O mundo fala isso, esquece quem você é. Aqui o jeito é desse jeito aqui, ó. E no verso 7 a gente lê: Daniel firmemente resolveu não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Eu vou dizer o segundo ponto então. Reconheça que Deus é soberano sobre a sua vida para enfrentar a universidade, ou o seu trabalho, as dificuldades desse mundo. Segundo lugar, reconheça e seja obediente a Deus. A mesa que o rei servia, havia o que tinha de melhor naquele reino. Pensa nas iguarias do rei, pensa na fartura, muitos alimentos. E vamos ser sinceros também. O que acontecia naquela mesa do rei, né? Os influentes sentavam ali. Grandes oportunidades de negócios aconteciam ali. Prazeres aconteciam ali. Quem que você acha que via a mesa do rei? Mulheres das mais belas passavam ali. Mas um probleminha. Existiam algumas coisas naquela mesa que não estavam de acordo com a palavra de Deus. Agora pensa comigo aqui, pensa comigo. Daniel perdeu a guerra. Ele está num lugar que ninguém nem queria saber, eles eram politeístas. Tem aquele Deus lá de Israel bacana. Se Daniel ficasse caladinho e fingisse que ele não era judeu, não ia dar nada. Qual que é o benefício de Daniel entrar nessa roubada? Pensa comigo aqui, o que ele ia ganhar com aquilo? Bota lá um disfarce, beleza, eu sou um deles. Mas eu quero que você entenda o seguinte: a batalha cósmica que existe entre as potestades, e essa batalha Jesus venceu, a gente viu no começo, ela não acontece num terreno épico, ela não acontece num lugar com agenda e horário marcado, com espectadores, com luzes em cima, não. A batalha cósmica que Deus luta por nós, ela acontece em cada detalhe da sua vida. Então Daniel olhou para uma dieta e falou assim: eu preciso ser fiel aqui. E ao ser fiel aqui, eu quero que você entenda isso. Às vezes as pessoas não entendem. Daniel derrubou um reino porque ele não quis comer camarão. É isso mesmo. Daniel subverteu uma estrutura de poder a ponto do rei lá na frente andar como um animal no chão. Ele subverteu isso, sabe por quê? Porque ele obedeceu o preceito da lei. Porque ele olhou uma coisa que era um detalhe, ele falou assim: a minha vida é culto o tempo inteiro. Eu estou cultuando a Deus o tempo inteiro. Eu canto lá na igreja, mas o meu canto de glória e de vitória, esse meu general que é Jesus Cristo, ele me faz vencer aqui pela minha submissão a Ele. Porque quando eu obedeço à lei dele, a batalha está sendo vencida por Jesus.
Não que, presta atenção, não que eu obedecendo a lei a batalha vai ser cumprida, não, presta atenção. A batalha já foi vencida por Jesus Cristo e é por isso que cada detalhe da sua vida interessa e é por isso que você pode ter a coragem de dizer não para até aquelas coisas que você acha que não vai ganhar nada com isso, você vai ganhar com isso. A recusa de Daniel significa riscos. O chefe dos eunucos poderia simplesmente lançar Daniel na cadeia, falar assim, que é isso, rapaz? Porque quando Daniel decidiu, o que o texto diz? Ele chegou para o mordomo-chefe lá e pediu para ele, não foi isso? Ele falou assim, eu não vou poder comer essa comida não. Deixa eu comer, por favor, só legumes. Ele poderia ser estigmatizado, ele só tinha coisas a perder naquele momento. Aos olhos da Babilônia, presta atenção, aquela atitude de Daniel era extremamente irracional. Eu quero que você entenda isso, sabe por quê? Às vezes a gente glamoriza. Daniel comeu legumes, né? Assim, então a gente tem que comer legumes também. Vamos fazer a dieta de Daniel. O jeito certo de comer é não comer carne. O texto não tem nada a ver com isso. Porque na visão de... Você já viu como é que é a notícia? Super interessante. Pode comer ovo, semana que vem não pode comer ovo. Pode comer leite, no outro dia pode comer leite. Carne faz mal, não, só tem que comer carne agora. Não, tem que viver agora à luz do sol. Teve uma dessa há pouco tempo, né? 5 anos atrás. A pessoa vivia, só olhava para o sol, estava alimentada. Muda todo dia. Só que naquela época, o que estava na comida do rei era o que era melhor. Tanto que, olha a preocupação. Olha a preocupação do eunuco lá. Ele falou assim, não, porque você vai emagrecer e depois o rei vai cobrar de mim. Vocês estão entendendo o que estava acontecendo ali? Aquela comida era que dava mais energia na visão da época. Então Daniel estava, na verdade, fazendo uma coisa contra a razão, num certo sentido. Contra a razão da época. Quando ele falou que ia comer só salada... Não era só salada não, tá, gente? Até porque a pessoa falava, fazer dieta de Daniel. Me dá uma salada, um quinoa. Quero um quinoa com salada. Gente, não tinha isso lá não, tá? Vê o que falava, é raiz. Ele comia umas coisas assim que não tinha melzinho para botar em cima. Não tinha isso não. O mundo julga o homem baseado em critérios da aparência. Mas as coisas de Deus não são imediatistas, nem atraentes para o mundo, presta atenção. Elas não são. Sabe por que as coisas de Deus não são atraentes para o mundo? Porque olha aqui, deixa eu dar um exemplo aqui, por exemplo. A cruz de Cristo. João apresenta Jesus sendo entronizado na cruz. Já parou para pensar nisso? Existe, num certo sentido, a mensagem de que Jesus crucificado é uma das coisas mais gloriosas e belas do mundo, porque é o amor de Deus até as últimas consequências. Quem acha isso bonito? O mundo não acha isso bonito, não. Você tem que nascer de novo para achar bonito. Você tem que ser outra pessoa para achar isso bonito. Você tem que ser alcançado pelo Espírito para ver beleza na forma de viver de Jesus Cristo. A vida é, por definição, uma experiência de adoração. Sabe o que isso significa? Que o ordinário, que é o seu dia comum, o jeito que você dá bom dia para a esposa, você trata alguém, é o local que o extraordinário de Deus se manifesta na sua vida. O extraordinário de Deus não chega para você num dia de domingo à noite com o preletor X ou Y, ou no dia tal da fogueira santa. Não é assim. O extraordinário de Deus já foi te dado, mas ele só é experimentado na ordinária vida. No seu pão de cada dia. E é nessas coisas menores que as grandes batalhas da humanidade são vencidas. Ou você acha que você vai ter a força e a ousadia de Daniel lá na frente, quando ele chega a anunciar para o rei que ele morreria? Quando a gente vê lá no final do livro de Daniel, ele fala assim, ó, apareceu uma mão lá, escreveu na parede, ele falou para o rei, ó, seu reinado acabou. Você tem noção do que ousadia é? Você podia morrer naquela hora. Você acha que ele conquistou essa ousadia como? Recusando comida, que é uma coisa desse tamanhozinho aqui, ó.
O seu casamento, jovem, ele vai ser bem sucedido na hora que você está em casa sozinho, tem um computador ali, você fala, eu vejo pornografia, eu não vejo. É aí, começa aí. Você casado, a sua fidelidade começa na hora que você escolhe todo dia. Passou alguém bonito, você olha para o outro lado, já está vencendo. Você está vencendo, é aí. A vitória é essa, é no ordinário. Porque o extraordinário de Deus, ele é construído por meio de ações milagrosas e poderosamente ordinárias na sua vida. Tudo é culto, tudo é adoração. Terceiro lugar, não menospreze a lei de Deus. Vê o verso 9. Deus concedeu a Daniel misericórdia. Quantas vezes nós negociamos a lei de Deus? Porque a gente tem medo, né? Medo das consequências. Mas o texto diz que Deus já estava preparando os ouvidos do chefe de cozinha para que ele considerasse o pedido de Daniel. Eu acho isso aí muito interessante. Nós vivemos num país corrupto. País corrupto. E muitas vezes o seu negócio, ou o seu trabalho, ou até mesmo na faculdade, porque a corrupção começa na cola, não é isso aí? Começa naquela lista de chamada que você assina, fala que tá, mas não tá. Ah, mas não é igual o político lá, né? Porque o político lá roubou milhões, mas você acha que começou a roubar milhões como? Você acha que os políticos lá não assinam também a lista de presença do plenário e dão uma fugidinha? A política nacional é a representação do nosso estado espiritual. Não é o contrário, não. Eu fico pensando que muitas vezes a gente vê uma corrupção e fala assim, eu tenho que fazer alguma coisa para fazer isso dar certo. O que Deus está nos dizendo aqui hoje? A corrupção daquela pessoa está debaixo da soberania de Deus. Aquela pessoa acha que ela está te atrapalhando, não. Ela está no relógio contadinho de Deus aqui, ó. Na hora certa vai mover. Deus tem o tempo dele, ele não é soberano. Ele vai escrevendo por linhas tortas aí, trabalhando a sua paciência, a sua fé, a sua dependência dele, por meio de pessoas que fazem o mal para você. Jesus está no trono de glória. A forma de você enfrentar essa vida aqui é pensando nas coisas do alto. A palavra de Deus nos diz hoje, seja fiel a Deus e Ele vai cuidar de você. Daniel tinha essa convicção, por isso ele preferiu se arriscar. Ele preferiu se arriscar por uma coisa desse tamanhozinho, porque era mais importante obedecer a Deus do que os homens. E aí você está pensando assim, mas a lei de Deus, como é que é isso? Eu gosto de contar esse testemunho, que ele marcou demais a minha vida. Uma médica, a família dela é holandesa, estava no encontro da ABU, lá em Juiz de Fora, ela chegou, contou essa história para a gente. Ela falou assim, que ela nasceu na igreja, quando ela fez medicina ela desviou. E o que aconteceu? Lá depois de tantos, um dia ela falou assim, eu vou ler a Bíblia, porque todo mundo fala que Deus existe, eu abandonei muito tempo, eu vou ler a Bíblia. Ela começou a ler a Bíblia, e ela parou nesse texto aqui, Deuteronômio 23, 12, 14. Olha o texto de conversão dela. Vou ler para você. Determinem um local fora do acampamento, onde se possa evacuar. É isso mesmo, está lá em Deuteronômio. Como parte do seu equipamento, tenha algo como que cavar, e quando evacuar um buraco e cubra as fezes. Pois o Senhor, o seu Deus, anda pelo seu acampamento para protegê-los e entregar-lhes os seus inimigos. O acampamento terá que ser santo, para que ele não veja no meio de vocês alguma coisa desagradável e se afaste de vocês. Então, uma lei de Deus, de costumes em relação à higiene. Ela falou que ela caiu de joelho e começou a adorar a Deus. Converteu ali. Aí ela começou a contar. Eu sou médica. Eu sei a história da medicina, a história da questão da salubridade. Ela começou a falar, olha, no mundo hoje, eles não sabem que fezes é tão ruim assim, não. Meio de fezes. Inclusive, a ideia de lavar a mão para fazer um procedimento médico é uma coisa extremamente nova na humanidade. Há 30 e poucos anos,
Aquela que a gente vê a revolta da vacina no Rio de Janeiro, questões lá que aconteceram de salubridade, todo mundo ficou... Por quê? Porque ninguém achava que era necessário Deus ter uma lei dessa há 4.000 anos atrás. Inclusive ela citou um caso histórico, na Idade Média, durante a peste negra, encontraram uma comunidade judaica que sobreviveu, sabe por quê? Porque ela era fechada e lavava a mão antes de comer, tirava as fezes do lugar deles. Sabe por que isso aqui é poderoso? Porque o israelita que via essa lei, ele não ficava assim, eba, agora sim, eu vou ter uma pazinha para andar. Já está com a armadura de 40 quilos, você vai ter que andar com um pedaço de ferro aqui de mais 1 quilo, 2 quilos, e toda vez que você for fazer, né, suas necessidades, tem que cavar e tampar. Aí eles olhavam para os outros povos e falavam assim, ninguém faz isso não, Senhor. Isso é uma coisa desse tamanhozinho aqui, ó. Ninguém mexe com isso não. Você acha que ele ficava assim, eba, meu pazinha, eba. Você acha que ele ficava feliz? Ficava empolgado? Deus, obrigado que o Senhor nos deu um método para sanitário. Não. Só que naquela época, tinha inclusive na Idade Média, vários contos sobre isso, até também no mundo antigo, a pessoa falava assim, você tem que morrer como um guerreiro. O que é morrer como um guerreiro? É morrer na batalha, sabe por quê? Os relatos históricos dizem que em torno de 1/3 ou até metade dos guerreiros morriam de caganeira, desculpa a palavra aqui, morriam de problemas intestinais na beirada de um barranco. Vocês estão entendendo? A lei do Senhor é vida, meu querido, ela é vida, mas ela é vida mesmo. Não é porque você entende ela não, ela é vida porque ela é vida. E tem uma coisa, você nunca vai entender ela completamente. Porque você é uma gotinha de água, o Senhor é um oceano, Ele te ama mais do que o seu entendimento. Obedece. A lei do Senhor é vida. Pornografia vai destruir a sua vida, droga vai destruir a sua vida. A concupiscência dos seus olhos pode destruir o seu casamento. O seu orgulho pode destruir a sua carreira. Obedece. Precisa entender. Só entende que Deus é amor. E que a lei dele é boa. E que a lei dele é vida. E assim a gente chega no último momento. Sujeite-se por completo ao senhorio de Deus. O exemplo de Daniel também nos mostra que toda a nossa vida deve estar submetida a Deus. Se Deus de fato é Senhor, então Ele é Deus. Submeta a Deus até que a glória dEle se manifeste através de você. Olha só que interessante. Tudo que Daniel estava fazendo ali, estava debaixo da terra num sentido. Presta atenção no que eu quero dizer. As pessoas não viam aquilo como um grande ato. Se você pegar Jesus no seu maior desafio, que era morrer pelos nossos pecados, naquele momento ali, quando ele estava obedecendo a Deus, ninguém entendeu o que ele estava fazendo. A maioria da obediência, a maior parte da obediência a Deus que você tem que fazer, ela não é gloriosa para o mundo. Pode saber disso. Você não vai receber condecorações, as pessoas ao seu redor podem nem perceber ainda, mas você está plantando uma semente pela graça de Deus para uma vida na presença dEle. Olha o verso 17. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Reconhecendo a sabedoria de Deus, obedecendo a Deus, sujeitando por completo ao senhorio de Deus, esses 4 jovens foram instrumentos nas mãos de Deus. Eles foram instrumentos a ponto deles serem os melhores alunos. Eu lembro disso ainda como se fosse hoje. Eu cheguei em casa para o meu pai, eu estava no ensino médio, eu falei com ele assim, pai, hoje à tarde foi bom demais. Eu fiquei evangelizando um amigo meu, falei muito de Deus e tal. Ele falou assim, legal. Eu quero saber se você está evangelizando, sendo o melhor que você pode ser na sala de aula. Me jogou lá embaixo, né? Talvez meu pai, com o jeitão dele, poderia ter sido um pouco mais simpático comigo, né? Já falei isso com ele. Mas o ponto é exatamente esse.
Nós espiritualizamos a nossa vida cristã, quando na verdade a espiritualização da vida cristã significa maior compromisso com a vida aqui. Olha que interessante, se você olha para o mundo aqui, quer viver baseado no mundo aqui, você perde tudo. Mas se você está olhando para esse trono de glória lá no alto, como a gente viu em Colossenses, tudo foi dado a você. Olha aqui, você julga o mundo. O que o mundo fala que é poder, você olha para Cristo e fala assim, não, aquilo é poder. Isso não é poder. Aí você vai ter mais preocupação com o mundo, com o meio ambiente, com a justiça, com a limpeza de um lugar. O que Daniel está nos ensinando é o seguinte, meu querido, se você é cristão de fato, não quero dizer que você tem que ser o melhor funcionário, o melhor aluno, não, do lugar que você trabalha ou estuda, mas você tem que ser o melhor que você pode ser. Porque você não está servindo ao seu patrão, você não está tirando nota para o seu professor ou para a sua família, você está servindo ao Jesus Cristo entronizado no céu. Tudo na sua vida é culto. Na hora que o professor está dando aula, é culto. Isso muda tudo. Cada um de nós aqui, num certo sentido, como eu disse, somos levados para a Babilônia em momentos diferentes da vida. Você está na universidade, é uma espécie de exílio. Você vai trabalhar, é uma espécie de exílio. Você vai ficar em casa cuidando das crianças depois da igreja, é um exílio. As virtudes de obediência a Deus são importantes. Obedecer a Deus significa construir caminhos sadios e mais produtivos, sem vício e sem preguiça. Obedece à lei ali de Deus. Faz o mandamento. Olha numa projeção de um projeto de vida. Por isso que os livros de sabedoria da Bíblia chegam a essa conclusão. A melhor forma de viver é seguir a sabedoria. Porque há algo diferente na vida do crente. Cristo, o Salvador do mundo, transformou sua tarefa ordinária em algo especial. Colossenses 3:23, olha o que diz. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Se você de fato ama a Deus e está em Cristo, tudo que você faz é serviço real. Daniel não estava preocupado em servir Nabucodonosor, ele estava preocupado em servir a Deus. E assim, ele foi o melhor servo de Nabucodonosor. Olha só. Você está no trabalho, está diante do próprio Deus. Está no estudo, está diante do próprio Deus. No casamento, está diante do próprio Deus. Todas as autoridades, tudo que está ali, Deus permitiu. Nós crentes, nós não somos chamados para lamuriação, para reclamação. O Senhor é soberano. Volta para essa vontade. Se Ele é soberano, o que significa? Está no controle de tudo. A sua oração tem que ser assim: como, Senhor, eu posso ser mais fiel a Ti? Como? Me dê força, Senhor, para ser mais fiel a Ti nessa situação. Nós somos chamados para servir a Deus em tudo o que fazemos, incluindo a universidade também. Mas aí você está pensando, mas André, a minha condição é muito difícil. Meu casamento é, complicado demais. Aquele professor, meu patrão é injusto. Você está servindo a Deus e essa é a sua maior glória. Esse é o exemplo que a gente tem de Daniel. Em Mateus 7, estamos caminhando para o fim, nós lemos assim: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Portanto, pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Palavra de Deus em Mateus 5, versículo 14 e 18. Foi exatamente isso que aconteceu com Daniel. O texto diz
que o rei achou Daniel e os seus amigos, olha só, 10 vezes mais sábios que os demais. O que aconteceu ali foi um milagre. Deus não está precisando da sua capacidade, não, sabe por quê? A capacidade dele já é sua. Ah, mas Senhor, não tem muitas habilidades. Você tem exatamente o que Ele planejou. Entrega isso para Deus. Faz o seu melhor, porque você está servindo a Ele em qualquer lugar que você estiver. Eu sei que isso é difícil. Porque você também, assim como eu, está pensando, mas eu não tenho a resolução de Daniel, não. Eu falo assim domingo de manhã, vou lá, aceito o desafio. Essa semana vai ser diferente. Eu vou seguir a Deus, eu vou fazer. Aí no meio da semana eu já caí. Meu querido, eu sei que você não tem força, também não tem não. Sabe o que Daniel nos mostra? Que a grande questão é que a identidade dele estava escondida em Cristo. Ele estava seguro e confiante que Cristo era a fonte da existência dele. E por isso, só por isso ele poderia obedecer a Deus. Deixa eu te falar, a sua identidade não é a sua capacidade. A sua identidade é o que Cristo fez por você. E sabe o que Ele fez por você? Ele te falou duas coisas. Você é o maior pecador do mundo. A ponto de me matar. Como assim? Nunca matei a Jesus? Matou. Ele morreu pelos seus pecados. Mas sabe o que ele diz também? Ele diz assim, eu te aceito. Olha que coisa maravilhosa. Não tem que fazer nada, não? Não, você não vai conseguir fazer nada. Aliás, se você fizer alguma coisa, você vai barganhar comigo. Imagina Deus pensando. Você fala assim, pronto Deus, fiz a minha parte, agora me dá o que é meu? Como assim? Não, você nunca vai conseguir. Deus agradou-se de você por causa de Cristo. Essa é a liberdade cristã. Você não luta mais contra o pecado ou contra os seus desafios como alguém que luta sozinho para alcançar alguma coisa. Você luta contra os seus pecados e os seus desafios como alguém que já alcançou tudo em Jesus. Você é livre. Você é livre inclusive para lutar contra o pecado, porque Jesus venceu. E a nossa vida então é tomar posse diariamente dessa nova identidade. O autor Timothy Keller diz assim que a identidade é o seu autoentendimento e a sua satisfação diante disso. Então o que é a identidade? É o que você pensa que você é e como você se sente satisfeito em relação a isso. Em primeiro lugar, quem você realmente pensa que é? Do ponto de vista mais fundamental e sincero. Segundo, uma vez que você se vê assim, como você se sente? Você está satisfeito? Daniel foi aceito por Deus, e ele entendeu que ele não tinha que provar mais nada a ninguém, e isso deu a ele a força de subverter o império. Assim como eu creio que pela fé, você que está indo para a universidade, você vai subverter essa universidade. Sabe como? Dando testemunho, chegando no horário, tratando os professores bem, estando aberto para ouvir as pessoas, falar com modéstia. Você vai conquistar um direito. Você vai ter possibilidade de fazer estudos bíblicos com seus amigos lá. Você vai ser gracioso com as pessoas pela glória de Deus, porque você não tem que provar nada mais. Deus já te aceitou. Se alguém chegar lá na universidade e te tratar mal, você vai falar assim, mas... A pessoa fala assim, você é um nada, hein, cristão? Você fala assim, é verdade. Está lá em Gênesis 1, eu vim do pó mesmo. Passa igual Matrix, a ofensa. É difícil, né? Na hora do vamos ver, é difícil. Porque você já viu quando vem uma criancinha e fala assim, seu bobo? Aí você fala o quê? A criança passa a mão na cabeça, vai lá. Só que quando seu vizinho fala assim, seu bobo, você pensa o quê? Quem é você para falar isso de mim? A raiz da ofensa é o nosso orgulho. Quem é orgulhoso se sente ofendido.
o chamado do cristão é levar essas ofensas, essas coisas que depõem contra a nossa identidade, para Jesus Cristo. Porque Ele é a nossa identidade. É como se você estivesse brincando naquele parquinho lá quando você era criança. E aí está acontecendo aquela briga lá. Aí você olha para o coleguinha e fala assim aqui. Está vendo aquela pessoa ali? É meu pai. O que mais você tem que temer? A vida cristã é essa. O que Deus tem para a sua salvação? É Cristo. É o Evangelho. É voltar os nossos olhos para Ele. É redescobrir diariamente a nossa pequeneza diante dEle. E assim, sendo aceito pelo sangue de Cristo, conquistar o poder do Espírito, pela graça de Deus, para subverter esse mundo em qualquer coisinha pequenininha que você estiver vivendo. E eu termino aqui lendo a carta que o profeta Jeremias escreve aos cativos da Babilônia, no capítulo 29. Ele diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai-as, plantai jardins e cometei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para vossos filhos e dai vossos filhos a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai para ele ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Como assim, Deus? Você está pedindo a paz da Babilônia? Babilônia é em Shinar. Está lá no capítulo 1 de Daniel, nos primeiros versículos. Shinar é o lugar que foi construída a Torre de Babel. Eles roubaram nossos utensílios. O Senhor tinha nos libertado lá da terra de Canaã, nós voltamos para Babel. Você quer a paz dessa cidade? Meu filho Jesus, diz o Senhor, está assentado no trono de glória. Isso é tudo meu. Sua família é minha, seu trabalho é meu, seu sofrimento é meu. Busca a paz. O autor Stanley Hauerwas diz assim: os filhos não são o local onde os cristãos colocam a sua esperança, mas pelo contrário, os filhos são os sinais da esperança de um cristão. Esse mundo é doido mesmo, ele é caído. Por que a gente tem que ter filho, gente? Pensa, o cara mundano fala assim: vou ter filho. Para quê, cara? A violência está ficando doido. Mas nós temos filhos porque o nosso Senhor está no controle de tudo. Nós casamos porque o nosso Senhor está no controle de tudo. Nós trabalhamos, sabe por quê? O cara está te explorando, está ganhando acima. Mas o Senhor está acima de tudo. Eu não trabalho para ninguém, não, eu trabalho para o Senhor. E por isso eu sou o melhor funcionário. Eu não estudo para ninguém, não. Eu estudo para o Senhor. Não tenho que provar nada para ninguém. O Senhor já me aceitou do jeito que eu sou, com as minhas imperfeições. Essa é uma palavra de esperança. E eu quero que você abaixe a sua cabeça agora para a gente orar. Eu quero orar com você. Porque eu não faço a menor ideia da Babilônia que você vive, ou do exílio que você vive. Eu não tenho noção. Mas eu sei, porque a Bíblia assim garante, que o nosso Senhor Jesus Cristo está entronizado. E se há falta de fé no seu coração, se há questionamentos em relação à sua vocação, se a faculdade é uma dificuldade, se o seu trabalho é uma dificuldade, se a sua família é uma dificuldade, você vai olhar para esse trono agora e pedir para que o Espírito de Deus revele os seus olhos e de uma forma inequívoca mostre para você que Ele está lá exaltado acima de todas as coisas, e essa é a força que vai te fazer vencer. Essa força não está em você. Essa força está no Filho de Deus, que nos deixou o Espírito da verdade, que nos convence de todo mal e nos santifica. Deus, nós te louvamos nessa manhã porque o Senhor é bom. Porque nós aprendemos aqui que o Senhor está entronizado
em Jesus sobre todas as potestades, sobre todo o poder desse mundo. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos mostre agora as nossas fraquezas, e assim nós confessamos os nossos pecados, as nossas falhas, reconhecendo que nós não temos a força que havia em Daniel, e nós inclusive reconhecemos que nem Daniel tinha aquela força, mas que essa força vem de Ti. E é olhando para Ti agora nessa manhã que nós clamamos como igreja, como povo Seu que habita aqui na terra, que o Teu Espírito venha sobre nós, que o quebrantamento venha, e que ao reconhecer que Jesus Cristo é fonte e razão da nossa vida, que nós tenhamos uma nova atitude, porque nada mais precisamos fazer para Te agradar, mas sendo aceitos por Ti, agora há em nós o Espírito que nos dá poder para viver uma vida diferente, para lutar cada batalha diária na dependência do Teu poder. Abençoa essa igreja, abençoa a liderança, abençoa os pastores, cada um que serve nessas questões ordinárias, nas quais o Teu extraordinário é manifestado dia a dia, Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração.
e vê que é verdade. Enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Diga mais uma vez ao Senhor: eis aqui a minha vida. Diga de olhos fechados a sua oração para Ele, a sua resposta para Ele. Eis aqui a minha vida. Mais uma vez, eis aqui. Eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor. Usa-me. Amém. Louvado seja o Senhor por essa palavra. Louvado seja o Senhor por tudo que Ele nos falou nesses dias, tem nos falado. A Deus toda a honra e toda a glória, para todos sempre. Pastor Lélio. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Amém. Os irmãos têm acompanhado aí as últimas informações a respeito de familiares, nossos irmãos que faleceram. Então, a nossa informação é nesse sentido. Ontem pela manhã faleceu o irmão do Tom da Angélica. E o velório está acontecendo na igreja Vida Nova, logo depois da igreja batista lá do Novo Tempo, e o sepultamento vai acontecer hoje às 16 horas. Por certo, a igreja onde está sendo velada realizará o culto. Geralmente o culto acontece 1 hora antes do sepultamento, então deve ser por volta das 15 horas na igreja lá no Novo Tempo. Essa madrugada faleceu a irmã da Solange. Nós acompanhamos aqui aquela situação trágica vivida pela família, né? O filho que agrediu a mãe está preso e a mãe faleceu essa madrugada. A partir de 12h30, o corpo deve chegar lá na capela velório do próprio cemitério, Jardim da Saudade, e o sepultamento está previsto para 16 horas de hoje também. Então, motivo para estarmos orando por esses familiares. 1º de setembro, entramos no mês do aniversário da igreja. Quantos anos? Aproveite para dar os parabéns para o irmão que está do seu lado. É o mês do aniversário. Fale, parabéns, irmãos. Parabéns, né? Já começamos o aniversário da igreja, né? Começamos o aniversário da igreja. Pela fé, nós incluímos aí um pastor para o dia 22, não é? Mas hoje à noite estará conosco o doutor Marcos, meu ponto aqui está avisando, Marcos Eberlin. Ele tem doutorado em Química e a área dele é a área da criação. Então ele chegará hoje à tarde lá em Valadares, Paulo vai lá buscá-lo, né? E estará conosco aqui hoje à noite. Amanhã cedo ele vai falar à Escola Batista. Confirmado, irmã Jusneia? Confirmado? Então amanhã pela manhã ele fala aqui na Escola Batista, aqui mesmo. Mas hoje à noite ele fala à igreja. E vale a pena ouvir, como valeu muito hoje pela manhã ouvir o André. Amém, irmãos? Amém. Esse amém foi fraco pelo que os irmãos ouviram. Amém? Amém.
Foi bênção para a vida da igreja. Fiquei muito grato a Deus por tudo que eu ouvi nesta manhã, André. Deus abençoe a sua vida. Irmãos, nós vamos encerrar este tempo. Jovens e adolescentes terão classe única aqui no templo com o pastor Aldair, que acabou de chegar, ali de Patinga. Levanta a mão aí, pastor. Pastor Aldair, da Igreja Batista Memorial do Veneza, vai estar conosco. O André continua conosco e também o pastor Wallace está ali atrás, da Igreja Batista do Canaã, também em Patinga. Nós teremos um tempo aqui de bate-papo com a juventude sobre os assuntos que nós já ouvimos desde sexta-feira. Então, os demais irmãos podem ir para as suas classes. Jovens e adolescentes permaneçam aqui no templo. Deus abençoe, em nome de Jesus.